Glória a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, muito boa noite. Que a doce paz de Cristo continue reinando em nossos corações. Depois de muito tempo sem nos reunirmos presencialmente, Deus nos concede esta graça e aqui estamos para glorificar ao Senhor. Nós agradecemos a Ele por essa rica oportunidade. Que as nossas mentes, os nossos corações estejam voltados para o nosso Rei. Eu quero pedir à irmã Dilma que nos eleve a Deus em oração, pedindo ao Senhor que nos dê a direção de tudo quanto há de ser feito. Soberano Deus, querido Pai, Criador dos céus e da terra, obrigado, Senhor Jesus, por estarmos aqui nessa noite, ó Deus, depois de tanto tempo, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado, ó Deus, tem nos livrado, tem nos guardado, ó Pai. Obrigado por tudo, Senhor, porque hoje estamos aqui para adorarmos e bendizermos o Teu santo nome, Senhor. Que, Pai, nós possamos estar assim, Pai, adorando Teu santo nome. Aqueles que não puderam, Senhor, estar aqui, que possam estar em casa também adorando e louvando Teu santo nome, ó Pai. Te peço também pela palavra que será passada aqui, Pai, que voltemos, ó Deus, para as nossas casas com os nossos corações cheios do Teu Espírito Santo, ó Deus. Obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Abramos, queridos, as nossas Bíblias no livro de Salmos 145. Salmos 145. Nós queremos fazer a leitura dos versos de 1 a 4 e em seguida o versículo de número 13. Salmos 145, versículos de 1 a 4 e depois o versículo de número 13. Olha o que nos diz a Escritura Sagrada: Eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o seu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Uma geração contará a outra a generosidade dos seus feitos. Eles anunciarão os seus atos poderosos. Agora o versículo de número 13. O teu reino é um reino eterno e o seu domínio permanece de geração em geração. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Neste espírito de louvor e adoração, nós estaremos declarando que o reino do Senhor é sempre eterno, firmado em misericórdia. Vamos louvar o Senhor. O vento abalando, os povos se curvam.
se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, nada é misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Glória a Deus. A igreja do Senhor adora a Ele. Esta adoração é sempre, deve ser em espírito e em verdade. Vamos declarar que estamos alegres, cantando o hino 411, dia festivo. Vamos louvar o Senhor. Alegria neste dia, nós estamos a gozar. Desejo, bom desejo, teremos só a Deus louvar. Cantemos, pois com alegria, neste grande e muito festivo dia. Vem, meu Deus, vem o Rei dos Reis. Que alegria neste dia enche-nos o coração. Inimigos e perigos já venceu o capitão. Oh, cantemos, pois com alegria, neste grande e muito festivo dia. Vem, meu Deus, ser o Rei dos Reis. Que alegria neste dia tem os crentes em Jesus. Reunidos os inimigos, fazem tudo em sua mão. Oh, cantemos, pois com alegria, neste grande e muito festivo dia. Vem, meu Deus, ser o Rei dos Reis. Deus glorioso, Deus bondoso, abençoa-nos aqui. Nesta igreja sempre seja consagrada só a ti. Oh, cantemos, pois com alegria, neste grande e muito festivo dia. Vem, meu Deus, ser o Rei dos Reis. Amém. Salmos 92, 1 e 2 nos diz assim: como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a sua fidelidade. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos continuar louvando e agradecendo ao Senhor pelo sol da manhã, pelo dia. Vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Vamos louvar o Senhor nesta hora. Vamos ficar de pé, irmãos, para adorar
nome do Senhor. Agradeça a Deus pelo sol da manhã. Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus. Pelo dia que nasce, obrigado, Jesus. Ele não está do meu lado. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e a esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus, pelo ar que respiro, pelo ar que respiro. Obrigado, Jesus, pelo pão que alimenta. Obrigado, Jesus, pela chuva que cai sobre a terra. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e a esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e a esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém. Obrigado, Jesus. Obrigado. Nós temos motivo de sobra para dizer ao nosso Senhor obrigado. Nós declaramos obrigado porque o Senhor é vencedor e em Cristo Jesus nós também somos mais do que vencedores. Nós queremos declarar: vencendo vem Jesus, e no 112 do nosso cantor cristão. Já refusa a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vida mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, glória.
triunfantes sempre vou me cantar. Vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Vencido tem Jesus. Amém. Aleluia. Queridos, ainda nesse mesmo espírito, nós vamos dedicar no altar do Senhor as nossas vidas e também dízimos e oferta. Você tem a oportunidade de estar dizimando e ofertando na casa do Senhor. Nós vamos cantar Ele exaltado. Quando meu Eu abro
Glória a Deus. Queridos irmãos, podem assentar, os irmãos também do louvor, podem tomar assento. Nós vamos já trazer a ministração da palavra, e eu quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias na carta de Paulo a Tito. Carta de Paulo a Tito. Nós queremos ler os versículos 1 e 2. Carta de Paulo a Tito, os versículos 1 e 2. Amém? Diz assim a Escritura Sagrada: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade, que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não mente, prometeu antes dos tempos. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele pela palavra, agradecendo a Ele pelos dízimos e ofertas, e pedindo ao Senhor que fale aos nossos corações. Pai, eu te louvo, eu te exalto, Deus, por este momento, ó Deus, de culto ao Senhor, esses cânticos entoados a Ti. Muito obrigado. Obrigado, Deus, pelos dízimos, as ofertas depositadas no Teu altar. Oro para que o Senhor continue abençoando, ó Deus, de maneira grandiosa a todos que cooperaram e aqueles que não puderam, que o Senhor conceda uma outra oportunidade e condições para fazê-lo. Pai, eu oro a Deus neste momento, pedindo que o Senhor fale aos nossos corações por meio da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos felizes por estarmos mais uma vez aqui nesta ocasião para falarmos da palavra do Senhor, louvando a Deus pelos irmãos que estão acompanhando de seus lares essa transmissão, e daqueles que posteriormente também poderão acompanhar, poderão assistir essa transmissão. Pois bem, queridos, eu quero usar como base estes versos iniciais da carta de Paulo ao jovem pastor Tito. Paulo direciona esta carta ao jovem pastor Tito, que era o seu filho na fé. Meus queridos, os versos de 1 a 4, nós só lemos de 1 a 2, para ganharmos tempo, mas os versos de 1 a 4, trata-se da terceira maior saudação paulina. Apenas saudações em Romanos e Gálatas são maiores. Há uma saudação semelhante em Romanos 1:17. E tanto em Tito quanto em Romanos, Paulo, ele se autodenomina servo e apóstolo do Senhor. Ele se autodenomina servo e apóstolo, e fala de uma promessa. E que promessa é essa que ele fala? Ele fala da promessa da vida eterna. Ele fala da promessa da vida eterna. Pois bem, eu quero usar como base esta saudação de Paulo a Tito, e pegando algumas expressões que ele utiliza, tanto servo como apóstolo, e trazer algumas aplicações para o nosso viver diário. Queridos, esta saudação, ela fala muito do propósito. Se você analisar, você vai ver que esta saudação e também outras, as maiores saudações, ela geralmente está em uma linha com caráter, com propósito da epístola. Aquilo que Paulo desejava falar ao jovem, ao servo do Senhor, aquele jovem pastor Tito. Se eu confundir aí, vocês me corrigem, viu?
Se eu falar Timóteo, porque Timóteo está sempre na mente, mas o jovem pastor Tito. Então ele dá esta saudação àquele jovem. Então nós queremos extrair algumas lições, pensando em uma perspectiva futura e pensando naquilo que o Senhor, nosso Deus, prometeu. E o que Ele promete não é uma outra coisa senão a vida eterna. Como disse há pouco, queridos, Paulo, ele se apresenta primeiramente, em primeiro lugar, ele se apresenta como servo de Deus. Paulo, servo de Deus. E essa expressão, queridos, no original grego, é doulos, theon. E existem muitos outros textos que nós encontramos, e essa expressão era muito aplicada também pelo pagão ou o devoto de um Deus em particular. Atos dos Apóstolos, capítulo 16 e o versículo 17, tem uma expressão semelhante. Olha o que diz: essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e eles vos anunciam o caminho da salvação. É a mesma expressão que Paulo utiliza quando ele diz Paulo, servo do Senhor, servo de Deus. Então é a mesma expressão. Servo, queridos, não é uma outra coisa senão um escravo. Servo não é uma outra coisa senão um escravo. É um termo, queridos, um termo servil. Talvez o uso mais servil utilizado pelos gregos. E esse termo usado por Paulo vai encontrar a sua verdadeira expressão na humildade cristã. Você compreende isso? Esse termo servo que Paulo utiliza vai encontrar sua verdadeira expressão na humildade cristã. Quando ele se coloca como servo, ele está se colocando como um servo humilde. Paulo, ele se considera um escravo de Deus. E esse termo, queridos, é comumente usado para escravos que são nascidos na escravidão. Aqueles escravos aquele escravo que não é ele não pode ser o dono de si mesmo, mas ele pertence a alguém. Ele pertence a alguém. Assim como um objeto ou como um animal, ele pertence a alguém. E essa figura, queridos, ou retrato, é o retrato de Paulo, e não somente ele, mas é o meu retrato, e é o seu retrato, é o retrato de todos os pecadores. Mas, queridos, quando um escravo do pecado, ele conhece a salvação em Cristo, o que é que ele experimenta, meus amados irmãos? Ele experimenta o novo nascimento, que o torna liberto no Senhor. 1 Coríntios, queridos, capítulo 7, versículo 22, está escrito: pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre, quando foi chamado, ele é escravo de Cristo. Ele é escravo de Cristo. Em Romanos 6, 18, nós encontramos: vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos da justiça. Você sabe qual é a ideia aqui, meu irmão? Você sabe qual é a ideia aqui, minha irmã? A ideia é que ser seguidor de Jesus Cristo implica em se tornar escravo dele, vendido totalmente a ele. É ele que pagou um alto preço. Em 1 Coríntios 6,19 está escrito: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês e que lhe foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos,
Vocês não são de si mesmos, consegue perceber? Você foi comprado por um alto preço. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifique a Deus com o corpo de vocês. Nós fomos comprados, queridos, para servirmos ao Senhor. Fomos comprados para servirmos ao Senhor em espírito e em verdade. Tem uma passagem, queridos, em Êxodo que considero pertinente para o momento, embora trate de um texto literal. Êxodo 5 e 6. Olha o que nos diz a Escritura, queridos. Se, porém, o escravo declarar: eu amo o meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, e eu não quero ser livre. Olha a declaração do escravo: eu amo o meu senhor, eu amo a minha mulher, amo meus filhos, e eu não quero ser livre. O Senhor o levará perante os juízes. Terá que levá-lo à porta lateral e furar sua orelha. Assim, ele será seu escravo por toda a vida. Ele será escravo por toda a vida. Mas de quem é a decisão? A decisão é dele. Ele diz: eu não quero ser livre. Eu amo o meu Senhor, eu amo os meus filhos e eu quero permanecer. Como disse há pouco, eu sei que o texto é literal, mas eu quero destacar aqui, queridos, a escolha do escravo. É ele quem faz a opção, é ele quem deseja continuar sendo escravo por toda a vida. A ideia aqui, queridos, é a ideia do servo. A ideia aqui é aquela expressão doulos, que é servo, é escravo. Ele é servo, ele diz: eu sou servo, eu sou escravo do Senhor Jesus Cristo. Agora, queridos, tem algo interessante. Cristo nos libertou da escravidão. E de que escravidão é essa, pastor? Da escravidão do pecado. E nós optamos em permanecer sendo escravos dele, sujeitos a ele, sendo submissos à sua vontade. Entendendo, queridos, que não somos entendendo que não somos de nós mesmos, mas de Deus. Por quê? Porque ele nos comprou. O Senhor Jesus pagou um alto preço, e essa é uma decisão que todo homem precisa ter. Ele é livre do pecado, ele era escravo do pecado, agora ele é liberto por Cristo, e ele diz: agora eu quero ser servo de Deus. Queridos, eu acho algo muito curioso, que Paulo, ele poderia se identificar como um dos mais brilhantes intelectuais, não é verdade? Ele poderia se identificar como um dos mais brilhantes intelectuais, por conta do seu nível de escolaridade, ou por seu conhecimento filosófico, ou por seu conhecimento da literatura grega, ou até mesmo pela sua cidadania romana, que era algo de extremo valor naqueles dias. Mas ele preferiu dizer-se escravo de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Ele preferiu dizer-se escravo de Deus, servo de Deus. Observe, queridos, que no texto ele não é somente escravo. Agora nós queremos mudar um pouco. Ele diz: Paulo, servo de Deus, mas ele também vai dizer, olha aí o versículo 1, Paulo, servo de Deus e apóstolo. Então Paulo, ele também se coloca como um apóstolo. Ele se coloca como alguém que é enviado, entendendo assim, queridos, que aquele que é servo do Senhor, ele está à disposição do seu mestre para ser enviado e cumprir com o seu querer, cumprir com a sua vontade, anunciando o evangelho. Enquanto escravo, queridos, ele não tem direito algum. Porém, a figura do apóstolo é uma figura importante. É uma figura importante com direitos de um embaixador.
queridos, como o que é na verdade um apóstolo. Existem pelo menos 4 fatores que um teólogo ele pode destacar. Peterson, ele distingue os apóstolos e também a Paulo dos demais servos de Jesus em todos os tempos e em todos os lugares. Primeiro, queridos, o apóstolo ou os apóstolos foram escolhidos, chamados pessoalmente e enviados pelo próprio Senhor Jesus. Segundo lugar, os apóstolos eles foram testemunhas, testemunhas oculares da ressurreição de Jesus. Em terceiro lugar, os apóstolos foram capacitados com a porção especial do poder do Espírito Santo. E em quarto lugar, queridos, esse ofício do apostolado, ele não é um ofício restrito a uma igreja local. Pois bem, queridos, Paulo, como disse há pouco, ele escreve como servo de Deus e como apóstolo do Senhor Jesus. Em ser apóstolo de Jesus, queridos, ele demonstra que tem autoridade não dada por ele mesmo, adquirida por ele mesmo, mas por Deus. Claro, sempre na humildade, porque ele declara que ele não faz as coisas dele mesmo. Ele diz: olha, irmãos, em outra ocasião, eu quando fui ter convosco, eu não fui ter convosco usando de palavras persuasivas. Ele não foi ter com os irmãos usando de palavra de conhecimento, mas ele era guiado por Deus, pelo Espírito Santo. A ideia é o seguinte, queridos: em serviço, Paulo é um escravo de Deus, e em ofício, um apóstolo de Cristo. Em serviço, Paulo é um escravo de Deus, e em ofício, um apóstolo de Cristo. Paulo, queridos, foi chamado nominalmente e enviado pessoalmente pelo Senhor. Se você observar em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 21, você vai encontrar o seguinte: então o Senhor me disse: vá, eu o enviarei para longe aos gentios. O Senhor que disse: eu o enviarei. Percebam, queridos, olha o versículo de número 1, voltando aí um pouquinho para Tito. Paulo, servo e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé, ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Percebam que no versículo 1, Paulo, depois de identificar-se como um servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, o que é que ele faz agora? Ele fala da sua missão. E qual é a sua missão? Está aí no verso, queridos: levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Olha o objetivo aí: levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Deus levantou o apóstolo para construir a fé de seu povo. Crentes são eleitos. Você, querido, você, querida, você é eleito de Deus, para que seja instrumento dele para trazer a salvação a tantas outras vidas. O desejo do Senhor, queridos, é que estes eleitos que ainda não se conscientizaram, eles se tornem conforme a imagem do seu Filho. Romanos 8, 29, pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Em 1 João, queridos, capítulo 3, versículo de número 2, ele vai dizer: amados, agora somos filhos de Deus,
e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, pois o veremos como Ele é. E todo aquele que tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim também como Ele é puro. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, Paulo está falando de uma fé, e esta fé que ele está falando nada tem a ver com certas crenças, queridos, dos últimos dias. A fé bíblica, a fé cristã ou a fé evangélica, por assim dizer, ela está apoiada no poder de Deus. Esta fé não está apoiada em mitos ou ensinos de homens. A norma de fé da igreja cristã é o ensino dos profetas, o ensino do Senhor Jesus, os ensinos dos apóstolos. Em Atos 2:42 nós vamos compreender isso. Eles se dedicaram ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e também às orações. Em Efésios 2, versículo 20, está escrito: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Qualquer ensino, meus irmãos, que confronte ou que venha contrariar esta norma, deve ser rechaçado como danoso. Jesus, ele ensinou que se alguém amar, guardará a sua palavra. João 14:23. Em João 5:24, ele vai dizer: eu lhes asseguro que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas este já passou da morte para a vida. Nós somos desafiados, queridos, a viver esta fé salvífica. Nós somos desafiados a viver uma fé genuína. Essa fé, queridos, que ele fala aqui, olha, no versículo 2, e o conhecimento que se fundamentam, fé e o conhecimento que fundamentam na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não mente, prometeu antes do fim dos tempos. Então nós somos desafiados a viver essa fé genuína. Infelizmente, meus amados, muitos que se dizem cristãos recorrem a ídolos, outros intercedem ou consultam a mortos, outros são reféns de amuletos, outros são escravos do medo, do horóscopo, enfim, da superstição, e muitos estão se apoiando em falsas doutrinas e dizem que tem a fé genuína, a fé verdadeira. Não, esses não têm. O propósito, queridos, bondoso de Deus é tornar a nossa vida conforme os seus ideais, conforme a sua santa vontade. Para tanto, queridos, precisamos exercitar esta fé genuína. E esta fé, queridos, só pode ser apoiada nas Escrituras Sagradas. De uma outra forma não conseguimos apoiar. Novamente, versículo 2: fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, o qual Deus, que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. Nós, meus amados irmãos, temos em Cristo essa esperança. Que esperança é essa, queridos? De vida eterna. Como Paulo disse que o Senhor prometeu, e Ele promete para cumprir. Meus amados irmãos, esta saudação de Paulo a Tito, nos leva a refletir sobre a nossa vida como servos de Deus. Pois já fomos escravos do pecado, não é verdade? Nós já fomos escravos do pecado, mas agora somos servos de Cristo.
pois nós optamos em servir ao nosso Senhor por toda a vida. Isto resultará em uma fé genuína que nos dá a garantia de vida eterna em Cristo Jesus, pois Ele nos elegeu segundo a sua presciência para a salvação. Ele nos elegeu segundo a sua presciência para salvação. Nós precisamos refletir nessa realidade, que nós somos servos do Senhor. Nós não somos apóstolos, não, nesse sentido da palavra, não. Eu não sou apóstolo, querido, mas eu posso dizer para você que como servo de Deus Ele me envia como instrumento para tirar muitas outras vidas que estão na escravidão do pecado e se tornarem escravos de Cristo, servos de Cristo. Nós temos essa convicção, queridos, temos a convicção da vida eterna. Mas deixa eu te dizer uma verdade, muitos ainda não têm. E como o apóstolo Paulo, nós precisamos nos colocar como instrumentos de Deus para que muitas outras vidas sejam libertas, como disse há pouco, tornando-se escravos, tornando servos de Cristo. Esta fé genuína, queridos, sim, é esta fé verdadeira, ela precisa ser exercida de maneira correta. E nós somos os instrumentos que Deus deseja usar. E o desejo do meu coração, queridos, e minha súplica ao Senhor, é que o Senhor nos ajude a sermos sempre estes servos de Deus, comprometidos em anunciar o Evangelho. Que Evangelho? O Evangelho da salvação. Se o anjo descer do céu e pregar qualquer um evangelho que não seja este que nós temos conhecido nas escrituras sagradas, seja anátema. E se eu e você, queridos, um dia nós fizemos uma opção e ninguém nos obrigou, foi uma opção nossa. Lembra do texto de Êxodo? Foi uma opção nossa. Nós dissemos: Senhor, eu quero servir-te em toda a minha vida, porque eu te amo, eu amo ao Senhor, eu quero servir-te por toda a minha vida. Então eu quero ser o instrumento do Senhor, para que através da minha vida muitos outros que são escravos do pecado se tornem servos de Cristo e te adorem em espírito e em verdade. Queridos, que o Senhor nos abençoe. E aquilo que não foi dito, o tempo nem nos permite, não sei nem se já acabou ali, viu? O tempo não nos permite mais, mas nós queremos agradecer a Deus pela sua vida, pela vida de todos que estão aí nos acompanhando através do Instagram, e dizer que terça-feira, às 19h30, querendo Deus, estaremos aqui novamente. Você que não pode vir, estará aí na sua casa e cultuaremos ao Senhor. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele. Mas antes, meus irmãos, graças a Deus que nos dá a vitória. Aleluia, estava com saudade dessa saudação em coro. Vamos orar? Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor, pela vida de cada irmão, ó Deus, aqui presente. Por aqueles que estão acompanhando, ó Deus, esta mensagem, este culto. E aqueles, ó Deus, que ainda ouvirão. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor fale e que o Senhor possa impactar a vida de uma forma tremenda, Senhor. E que aqueles que não se tornaram, ó Deus, ainda servos do Senhor, se tornem. E aqueles, ó Deus, que se declaram, ó Deus, servos do Senhor, que vivam como tais e anunciem o teu evangelho para a salvação de muitas vidas. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Nós oramos agradecidos e oramos pela fé, em nome de Jesus. Recebam a bênção do Senhor, a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo reine e domine sobre todos nós e sobre todo o Israel de Deus espalhado na superfície terrestre, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus nos abençoe. Com a oração silenciosa estamos encerrados e até a
terça-feira, se o nosso bondoso Deus nos permitir.